Então, Isaías capítulo 38, versículo 1. Como eu disse, antes da gente só ler, nas 2 quartas-feiras atrás, nós falávamos a respeito do rei Ezequias, que foi alguém que simplesmente, a Bíblia diz que, após ali o período da divisão do reino, não houve ninguém antes dele, e também não houve ninguém depois dele, que foi alguém que fez a vontade de Deus, que cumpriu ali aquilo que Deus queria, no sentido de levar a nação a voltar a Deus. Ele regula novamente o templo, tira todas as coisas erradas, toda a idolatria que havia em Israel, e o povo então se volta a Deus. Mas a Bíblia diz também, que mesmo depois dessas coisas, depois dessa fidelidade, veio Senaqueribe contra ele. O que ele faz quando Senaqueribe vem? Então ele se une com Isaías, os dois vão no templo, clamam a Deus, e Deus responde. Deus faz milagre. Deus envia um único anjo que mata 185 mil soldados inimigos da Síria, e assim o rei tem que voltar atrás humilhado. Amém? Aí, passado ali aquela grande vitória que ele teve, daqui a pouco ele se vê diante de uma outra luta, de uma outra adversidade. Perceba que a vida dele nada é diferente da nossa, que também passamos por lutas, que também passamos por adversidades, mas agora é um problema de saúde. Ele se vê enfermo. A Bíblia descreve que ele estava com uma enfermidade mortal, uma enfermidade que levaria ele à morte. E daqui a pouco eu fico imaginando, e anunciam, olha, Isaías está aqui, rei. Isaías veio. E eu acho difícil ele logo não se lembrar, os dois orando junto lá no templo e Deus respondendo. E quem sabe ele está pensando, agora a coisa muda. Novamente nós vamos fazer uma parceria aqui de oração e Deus vai fazer um milagre. O problema é que Isaías chega lá e diz para ele o seguinte, nós já vamos ler o texto, mas já vimos isso há 2 quartas-feiras atrás, por isso que eu já estou lhe adiantando e contando. Olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. E vira as costas e vai embora. Não faz nem uma oraçãozinha com ele, vira as costas e vai embora. E aí o rei Ezequias agora precisa sozinho orar. Antes ele orou com Isaías, agora é ele e ele. E ele vai lá, a Bíblia diz, ele coloca o rosto, volta o rosto para a parede, e ele clama a Deus, e a oração que ele faz é de alguém que sabe o que viveu em Deus, porque ele diz assim para Deus, Senhor, peço-te, lembra-te, que andei na tua presença com integridade, com um coração perfeito. Eu até brincava que tem alguns, que se orar assim, Deus lembra, a pessoa termina de morrer na hora. É verdade, não é? Porque nunca viveu aquilo que deveria viver no Senhor. Mas Ezequias pode fazer até essa oração. E a Bíblia diz que Isaías então não havia nem saído ali do pátio. Ele volta para dizer a ele, olha, Deus ouviu a tua oração, você vai viver, você não vai morrer. Amém? Foi uma das orações assim mais rápidas, de ter resposta, porque Isaías não tinha nem saído para fora do pátio. Imagino, por mais que fosse um palácio, um lugar muito grande, mas não imagino mais do que uns 15 minutos que tenha passado entre a oração de Ezequias e a resposta então que Isaías vem para trazer. Mas, bom, tudo isso nós vimos há 2 quartas-feiras atrás, como eu dizia, e nesse aspecto a gente pode olhar para esse Ezequias e dizer, poxa vida, que exemplo de homem de Deus. Alguém que nos 2 piores momentos da sua vida soube resolver os seus problemas orando, soube resolver os seus problemas clamando a Deus. Mas hoje eu quero lhe chamar a atenção, dentro dessa mesma história, desse mesmo relato, que o Ezequias em outros aspectos, e a gente vai voltar a falar disso na quarta-feira que vem também, mas em outros aspectos não é nem de perto um bom exemplo para nós. Bom, eu quero ler o texto com vocês, apesar de já ter citado aqui, contado, mas vamos lá. Isaías 38, versículo 1 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías,
filho de Amós, o profeta, e lhe diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias, quanto? 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Diga glória a Deus. Então olha só, a palavra que Deus dá aqui a Ezequias como resposta. Só que entenda que o Ezequias, quando ele recebe aquela notícia, eu penso que eu e você no lugar de Ezequias, eu acho que não ia ser muito diferente. O que o Ezequias ele quer? Por que ele foi orar? Por que ele foi clamar a Deus? O que ele queria? Ele queria viver mais, Como eu disse, eu penso que não diferente de mim e de você, Eu acho que ninguém está com pressa de morrer, amém? A gente quer viver quanto mais possível, e ele também queria viver. Então ele vai orar a Deus porque ele quer viver, e Deus então faz aquilo que ele queria. Deus dá ao Ezequias mais 15 anos de vida, e ele diz: olha, eu vou defender a cidade, o rei da Síria não vai voltar, não vai atacar, essa nação não vai conquistar, porque entenda que a Síria havia conquistado ali praticamente toda a região. O único lugar que eles não haviam conquistado era justamente o reino de Judá, justamente Jerusalém. Então, por mais que o rei volta lá e é morto, virão novas investidas contra a cidade, mas Deus diz: eu vou defender, eles não vão vencer, não vão entrar nessa cidade. E o Ezequias, então, ele consegue de Deus aquilo que ele quer. Só que a gente precisa parar para pensar que Deus também queria do Ezequias algo. E é o que fica bem claro. O que é que Deus queria do Ezequias? Põe em ordem a tua casa. Amém? Era isso que Deus queria do Ezequias. Eu não estou dizendo que Deus não queria que ele vivesse muito, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, uma das bênçãos do Senhor é a longevidade. Amém? Mas perceba que mais do que Ezequias viver muito, o que Deus queria é que ele colocasse a sua casa em ordem. E eu acho que, não é difícil da gente entender que Deus não está falando da casa dele de tijolos. Será que lá no palácio dele a mobília estava fora do lugar? Será que o tapete não estava bem estendido, não estava bem varrido? Será que o quadro lá estava torto? Será que é disso que Deus está falando? Dá uma faxinada aí, dá uma arrumada aí, está muito bagunçado, Eu acho que não precisa muito esforço para a gente entender que não era isso. Pastor, então, quando Deus diz para colocar em ordem a casa dele, está falando com relação à família dele. Creio que sim, em partes. Creio que vai haver todo um reflexo no sentido da sua família, até porque, como eu já convidei, reforço para quarta-feira que vem, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão justamente da família, vendo um pouquinho a respeito do filho de Ezequias, que se torna o rei ali de Judá. Mas eu penso que Deus não está falando propriamente dito da sua família. Repito, reforço, apesar de que entendo que vai haver todo um reflexo com relação à sua casa. Mas por que eu penso que Deus não está falando da sua família?
Porque Ezequias, até então, ele não tem filhos. E isso é muito fácil da gente concluir quando a gente analisa a respeito do Manassés. A Bíblia diz que o Manassés, ele começa a reinar, e ele só começa a reinar quando Ezequias morre. Vamos lembrar que Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Amém? Então, quando Manassés começa a reinar, a Bíblia diz que ele tem 12 anos de idade. Logo, nós concluímos aqui que o Manassés foi gerado 3 anos depois desse episódio, 3 anos à frente disso. Olha só, então provavelmente, né, eu acredito que ele fosse casado, mas família propriamente dito, ele ainda não tinha, não havia vindo os filhos. Claro, né, a pessoa se casou, formou uma nova família, mas você sabe que a família se completa com a vida dos filhos, não é assim? Né? Então, eu penso que, pela terceira vez eu falo que vai haver todo um reflexo, né, com relação à família, com relação à geração dele, mas se nesse momento nem filhos ele não tem, e Deus está falando com ele, que ele vai morrer, eu penso que o alvo principal de Deus, nesse momento, não era nem a família. Logo, a gente precisa parar e pensar, então, mas que casa que é essa que Deus está falando? Eu penso que quando Deus está falando para pôr a casa dele em ordem, está falando a respeito da vida dele, do coração dele. E isso fica muito claro ao desenrolar da história. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Vamos completar a quarta-feira que vem. Rapaz, com a propaganda que eu estou fazendo, acho que você não vai faltar na quarta que vem. É porque não dá tempo de eu falar tudo hoje, por isso que eu estou dando em partes, né? Mas é que um assunto está muito interligado com o outro, por isso que volta e meia eu faço menção disso. Mas vai haver todo um reflexo na família, mas Deus está falando da vida dele. Deus está falando que ele precisa colocar em ordem. Eu penso que o recado de Deus é mais ou menos assim: ô Ezequias, você andou, você tem andado de maneira correta, você realmente tem feito aquilo que é agradável, que é certo aos meus olhos. Vou usar essa expressão, que é a expressão que a Bíblia usa muito no Antigo Testamento. Porém, Ezequias, você vai morrer e tem algumas coisas que tem que colocar em ordem. O Ezequias, veja como é que está a coisa aqui dentro, não só nas suas ações, não só naquilo que você tem feito hoje, mas olha para dentro de você, porque você tem pouco tempo e tem muita coisa aí para arrumar ainda. Pastor, mas como pode ter algo errado no coração dele, se a Bíblia descreve ele como alguém que está fazendo a vontade de Deus, como alguém que está vivendo o plano de Deus? Pois é, eu lembro que uma ocasião, eu preguei aqui uma mensagem, você me perdoa não lembrar de cabeça o texto, mas eu citei um versículo que a Bíblia ela diz assim, eles carregam coisas, primeiro diz assim, eles levantaram ídolos no seu coração. Aí depois diz, eles carregam coisas no coração deles que os levarão a cair. Alguém lembra disso? Eu acho que eu vou pregar de novo, então. acho que eu posso pregar mais uma vez, então. Olha só, então Deus fala que, e está falando ali de alguns israelitas que foram até o profeta, alguns líderes do povo, e Deus está dizendo, tem coisas no coração deles, está ainda só no coração, está lá na incubadora ainda, não se manifestou, mas tem coisa no coração deles que os levarão no futuro a cair. Pode ser que isso que a pessoa deixou entrar no coração não derrube ela hoje, não derrube ela amanhã, mas lá na frente vai fazer o quê? Vai derrubar. Você está entendendo? E quando eu olho para esse texto aqui, né, eu me lembro justamente dessa colocação de Deus, e me parece que a gente poderia falar do Ezequias exatamente isso, que tinha coisas no coração dele, que não estavam levando ele a se afastar de Deus, mas queriam levá-lo a se afastar do Senhor. Por isso que Deus está dizendo, põe ordem,
Coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem aí aquilo que está dentro de você, porque entenda bem, nós jamais vamos conseguir colocar em ordem a nossa casa, a nossa família, se as coisas não tiverem colocado em ordem dentro de nós. Porque quanto melhor, mais em ordem estiver as coisas dentro de nós, mais nós vamos refletir a Deus, e assim mais a nossa família vai ser atraída para o Senhor. Amém? Então olha que coisa séria isso aqui. E aí o que acontece? Olha só, o Ezequias, ele consegue de Deus o que ele queria. O que ele queria? Viver mais. Ele consegue isso. Deus dá 15 anos para ele, e ele vive aqueles 15 anos. Agora, o que Deus queria dele, será que Deus conseguiu? Será que ele colocou em ordem a sua casa? Ou será que o Ezequias, ele fez como muitos fazem, né? Que querem só uma sobrevida. O casamento não está bem, o casamento está acabando, o marido já falou que vai embora, a esposa falou que vai embora, Deus já deu até entrada de divórcio e tal, e a pessoa diz, não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que orar, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a pessoa começa a buscar, né? Se torna até uma pessoa melhor, começa a tratar melhor o cônjuge e tal, aí a coisa dá uma amenizada, dá uma melhorada lá, né? O cônjuge já não fala mais de ir embora e tal, a pessoa diz, pensei que meu casamento ia acabar agora, acho que dá para durar mais uns 5 anos aí para frente. Você está entendendo? E a pessoa só quer uma sobrevida. Não, eu acho que talvez aí chegue mais uns 10 anos, capaz de a gente conseguir empurrando com a barriga. A pessoa está lá numa condição financeira terrível, meu Deus, eu estou quase entrando em falência, preciso fazer alguma coisa, deixa eu ir para a igreja, deixa eu buscar Deus, deixa eu fazer alguma coisa para dar uma melhorada. Aí as coisas mal começam a dar uma melhorada. A pessoa não quer viver o plano de Deus, a pessoa não quer fazer aquilo que Deus manda, a pessoa quer um pouquinho de tempo de vida a mais. Você está entendendo? Ufa, pelo menos não vai ser esse ano que eu vou quebrar, pelo menos aí com essa melhoradinha que deu, pelo menos dá para aguentar e até o final do ano, quem sabe mais uns 2 anos para frente. Meu irmão, e tem muita gente que vai vivendo justamente assim. É igual aquela história, eu já contei aqui outras vezes, mas o missionário contou em certa ocasião, que ele foi se hospedar no hotel, aí uma das recepcionistas ali, né, na hora de fazer o check-in e tal, viu ele, ficou olhando para ele assim e tal, falou assim, o senhor não é aquele pastor da televisão? Soares? Ele diz, sou eu mesmo, prazer e tal. Puxa vida, que alegria conhecer o senhor. Olha, eu quero dizer para o senhor que a sua igreja é uma bênção. Aí ele diz, que bom, né? Fico feliz. E qual das nossas igrejas que você frequenta? Ela diz, não frequento só mesmo da igreja, não. Mas você acabou de falar que a nossa igreja é uma bênção. Não, deixa eu contar para o senhor, é que o meu casamento estava destruído, meu marido tinha saído de casa, olha, ia acabar em divórcio. Aí alguém falou para mim, olha, vai lá naquela igreja, vai lá, ora, busca pelo teu marido, que Deus vai restaurar. Aí ela falou, mas o senhor não sabe que eu fui, e Deus abençoou, meu marido voltou para cá, está uma bênção, senhora. Olha, quando as coisas piorar, a primeira igreja que eu vou procurar é a sua. E tem muita gente vivendo exatamente isso, né? E às vezes você ouve pessoas falando assim, pai, estou meio carregado, né? Acho que eu vou lá na igreja, lá receber uma oração forte, né? Fazer um descarrego lá para dar uma melhorada, né? Não é assim? Aí a pessoa vem, pede uma oração e, fica até arrepiado, ou arrupiado, como alguns falam, fica até arrupiado. Não, agora dá para ter uma sobrevida, dá para empurrar a coisa com a barriga mais um pouco. Mas eu não quero viver o plano de Deus, eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero ter uma sobrevida, eu quero que a coisa dê uma melhorada, eu quero ir administrando a coisa. E me parece que o Ezequias, ele faz justamente isso. Ele consegue de Deus aquilo que ele quer, mas será que Deus conseguiu dele o que
Deus queria? Será que realmente ele colocou a casa dele em ordem? Bom, vamos para o segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, 32, versículo 24. Olha o que a Bíblia registra aqui. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Amém? Olha só o que a Bíblia ela está falando aqui para nós. A Bíblia ela diz que, conta a história ali que a gente acabou de ler, que o Ezequias ficou doente, orou ao Senhor, Deus lhe respondeu, ele alcançou de Deus o que ele queria, ele teve a resposta que ele queria, ele conseguiu mais 15 anos de vida, ele teve uma sobrevida, amém? Só que vem a Bíblia e diz, mas não correspondeu Ezequias. O que é corresponder, né? A gente às vezes ouve essa expressão bastante nesse sentido, né? Às vezes chega um jovem e diz assim: pastor, eu estou sofrendo porque eu amo aquela moça, eu amo aquela menina, pastor, mas o meu amor, ele não é correspondido. Já ouviu essa expressão? Né? E geralmente é muito usada essa expressão justamente nesse sentido, né? Quer dizer, olha para o pastor, eu dou o meu amor a ela, mas ela não dá o amor dela em troca. Eu faço por ela, mas ela não faz por mim. Então não há uma correspondência. Você está entendendo em nome de Jesus? Né? O outro sentido é, vamos supor, né, eu poderia dizer assim: olha, o salário que fulano recebe corresponde à capacidade que ele tem. Né? Poderia usar a expressão assim? Da mesma forma, né? Ele tem uma capacidade que lhe é oferecida, então em contrapartida ele recebe o seu salário, que é correspondente àquilo, que está em pé de igualdade com a sua capacidade. O grande problema é quando isso não é correspondido, é quando só um lado faz e o outro não corresponde. E não é justamente o que acontece aqui? Né? Deus, o Ezequias consegue, isso é para ver se o nosso, né, se o coração está bom, se não dá infarto. Não foi culpa minha, foi o som. Mas olha só, até deu uma perdida que ele estava falando. Mas o Ezequias consegue de Deus o que ele quer, mas ele não corresponde, ele não dá para Deus o que Deus queria. Só para a gente não esquecer, o que é que Deus queria? Põe em ordem a tua casa. E aí eu falava que provavelmente era algo nele, e eu acho que o texto deixa isso claro, porque a Bíblia diz: porque o seu coração se exaltou. Naquele momento o coração dele estava exaltado? Não, o coração dele se exaltou mais para frente, mas esse orgulho, essa altivez já estava no coração dele? Já estava lá. Não tinha se manifestado, mas já estava lá. Já estava a exaltação. Aí, né, nós vamos falar disso na semana que vem, mas só uma breve pinceladinha. O egoísmo dele já estava lá. Né, o seu ego, o seu eu sou o centro do universo, o que importa sou eu, já estava no coração dele. E eu penso que é justamente dessas coisas que Deus estava falando: põe em ordem a sua casa. O que ele não fez, porque ele já havia conseguido de Deus o que ele queria, porque ele já havia conseguido uma sobrevida.
E aí, eu e você, diante dessas verdades da palavra, precisamos olhar para dentro do nosso coração e até nos questionar: será que nós estamos correspondendo com Deus? Sabe por que diante de Deus e colocar os nossos pedidos, as nossas petições, Ele sabe fazer bem? Amém? E Deus responde, Deus nos abençoa, mas em contrapartida, Deus tem conseguido de nós o que Ele quer. Amém? Nós temos feito o que Deus quer, nós temos, vivido aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos mostra qual é a vontade de Deus. Porque, meu irmão, se nós não colocarmos isso em prática, não correspondermos a Deus, o prejuízo ele é muito grande. Porque o Ezequias, nesses 15 anos que ele tem de vida a mais, meu irmão, é onde ele comete os piores erros da vida dele. Se a história dele tivesse acabado naquele dia lá, naquela cama, se a força que ele fez para orar, querendo mais vida, se ele tivesse usado para consertar o seu coração, meu irmão, eu creio que os frutos seriam muito melhores. A gente poderia estar falando do rei Ezequias e dizendo: pessoal, que homem de Deus, que exemplo, mas daqueles 15 anos para frente a coisa desanda na vida dele, e a gente vai falar um pouquinho melhor dessas coisas na semana que vem. Mas a coisa desanda, e nós precisamos tomar um cuidado. Perceba, existem 3 cenários, vou assim colocar, já vou encerrar, mas 3 cenários possíveis. Primeiro cenário: Deus conseguir da gente o que Ele quer, e a gente não conseguir dele o que a gente quer. Poderia ter sido esse cenário. O Ezequias ter virado o rosto para a parede e dizer: Senhor, se me resta pouco tempo, deixa eu colocar minha casa em ordem. Amém? E morresse. Eu penso que esse cenário seria melhor do que o que ele escolheu. Amém? Seria melhor do que o que ele escolheu. Segundo cenário, que foi o que aconteceu. Ele conseguiu de Deus o que ele queria, mas não correspondeu, Deus não conseguiu dele o que Deus queria. Ele não colocou a casa dele em ordem, não colocou o coração dele em ordem, e por consequência disso a casa dele ficou bagunçada, a coisa não ficou boa. E o terceiro cenário, eu penso que esse é o ideal, e esse é que a gente precisa buscar, é de Deus conseguir da gente o que Ele quer, mas a gente também conseguir de Deus o que quer. E esse cenário poderia ter acontecido. A partir do momento que Deus desse os 15 anos de vida para ele, ele poderia aproveitar aqueles 15 anos para fazer o quê? Colocar a casa em ordem. Amém? Né? E se ele tivesse feito isso, meu irmão, a história dele teria sido muito melhor do que a que foi. Era alguém que tinha tudo para ser colocado ali como um grande herói da fé, como um homem de Deus e tal. Claro, ele teve o mérito dele, e isso nós não podemos roubar dele, mas que acabou mal. Amém? Que é um exemplo para nós do que fazer no começo da sua vida, mas de o que não fazer no final da sua vida. E que a gente possa buscar esse cenário ideal, de conseguir de Deus o que a gente quer, mas de fazer aquilo que Deus quer, de corresponder com isso. Agora, se isso não for possível, então é mais digno da gente escolher de Deus conseguir da gente o que Ele quer. Amém? Ainda que a gente não consiga o que a gente quer, ainda é uma melhor escolha do que o último cenário, do que esse que Ezequias ele escolheu. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos olhar para isso e possamos tomar decisões sérias, e quem sabe, como ele não fez, fazer, olhar para dentro de nós e colocar a nossa casa em ordem. Amém? Diga a glória a Deus e aplauda Jesus.